Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Hoje faremos um efeito simples para criar uma ranhura nas bordas de um objeto usando o renderizador Cycles. Para começar, nós vamos adicionar aqui uma Mesh Monkey, que é a macaquinha. Eu vou aproximar com o Scroll. Vou aplicar nela o Subdivision Surface, que é um modificador de subdivisão. E vou melhorar esses níveis de Viewport Render aqui, deixando cada um em 3. E vou aplicar. Para suavizar a superfície, eu vou com o cursor na área, clicar o botão direito do mouse e vou aplicar o Shade Smooth para suavizar. Malha pronta, eu vou usar o Scroll, vou arrastar esse painel Timeline mais para cima e na janela de cima nós vamos alterar Viewport para o modo denominado Material Preview. Por enquanto eu não vou alterar aqui em Render Properties a engenharia para o modo Cycle. Eu vou deixar no Eevee porque fica mais leve de trabalhar. Para fazer a combinação que eu espero, eu vou vir no painel de baixo e alterno ele de Timeline para o modo Shader Editor. Eu vou fechar essa barra que está aqui à direita usando a tecla N. E selecionando a malha nós vamos aplicar o material nela, clicando em New. Ele já gera para mim dois materiais aqui, o de saída e o Principal BSDF. Então se eu desconecto, lá em cima o material some. Se eu conecto, existe esse material interferindo no processo da malha. Agora vamos acrescentar os nodes que vão fazer o efeito desejável. Primeiro vamos adicionar um converter do tipo Color Ramp, deixá-lo aqui à esquerda e na opção do Color Ramp eu vou aproximar. Vamos clicar nessa setinha que tem um tom escuro que está aqui à direita, clicando nela, nós vamos selecionar esse seletor de cores, vamos mudar essa cor do tom escuro para um tom laranja. Na segunda seta que está aqui à direita, nós vamos clicar com o botão esquerdo e o Pick Color nós vamos alternar para um ponto aqui com intensidade menor no tom do branco. Pronto. Agora nós vamos puxar essa setinha aqui quase que para o meio e essa também, centralizando os dois bem nesse ponto. Na opção que aparece Linear, nós vamos mudar para Easy e já configuramos aqui o Node Color Ramp. Vamos adicionar um novo node que vai ser o Node Texture no estilo Voronoi. Vamos deixá-lo aqui à esquerda do Color Ramp. Vamos ligar a saída Color dele com a entrada Factor do Color Ramp. Aqui no Voronoi, na opção de escala, o fator está como 5. Nós vamos clicar com o botão esquerdo e vamos deixar um valor em torno de 3.69. Talvez a gente tenha que alterar isso. Procedimento feito, eu vou adicionar aqui no meio do Color Ramp e do Principal um outro node que vai ser um node Color no estilo Mix Color. Vamos deixá-la aqui. Nós vamos ligar a saída Color do Color Ramp, trazendo um pouquinho mais aqui para a esquerda, na entrada B do Mix Color. Quem tiver as versões anteriores, esse node vai estar com o Mix RGB, tá pessoal? E vamos pressionar o botão do meio do mouse para arrastar um pouquinho para baixo aqui a nossa área de nodes. E aqui em cima nós vamos adicionar um node de entrada Input do tipo Ambient Occlusion. Vamos largá-la aqui em cima e vamos conectar a saída Color dela com a primeira entrada do Mix, que é a entrada A. Antes eu vou usar o scroll do mouse para aproximar e aqui onde aparece essa opção Samples, que é a amostragem, nós vamos usar um fator em torno de 35, que está ótimo. Vou usar o scroll para afastar. Vamos adicionar aqui à esquerda de todos esses nodes mais um node de entrada que vai ser um node no estilo Geometria. Vamos ligá-lo aqui. Vamos adicionar aqui embaixo mais um node Color Ramp. Vamos em Converter, Color Ramp, vamos deixá-lo aqui. Vamos trazer essa tonalidade que tem o tom escuro, clicando nele, arrastando um pouquinho aqui para a direita. Vamos deixá-la aqui nesse ponto. E vamos fazer o seguinte, tá pessoal? Eu vou conectar a saída Pointness do Geometria com a entrada Vector do Voronoi.
Vou fazer a mesma coisa ligando o Pointness com a entrada Factor do Color Ramp que está aqui embaixo. Vamos trazer os dois nodes que estão aqui à direita mais para a direita, para ter espaço. E o Result do Mix nós vamos ligar com a entrada do Base Color. Aqui vocês já passam a ter uma informação do recurso que vocês vão utilizar para fazer o efeito de ranhura. Liguem esse Color Ramp que está aqui, a saída color dele na entrada Roughness do nosso objeto aqui, que é o Principal BSDF. Eu por enquanto não tenho o efeito acontecendo na forma que eu gostaria que estivesse, mas é necessário que eu venha na opção Render Property e clique em Render Engine e mude de Eevee para o modo Cycles. Usem aqui o modo renderizado. Veja que eu já tenho a influência das ranhuras que eu preciso sobre a malha do objeto. Como a luz está incidindo aqui no fundo, eu vou selecionar a lâmpada, trazê-la para frente do objeto. Vou procurar posicionar aqui na frente para que a intensidade de iluminação nos permita ver o objeto. Selecionando a malha e aproximando, vocês já começam a ter aqui um efeito de ranhura de forma bem prática na malha. Nós vamos pegar aqui, pessoal, nós vamos arrastar na opção do Mix Color o fator totalmente para 1, para dar intensidade aqui na cor do objeto. Aí vocês podem controlar da melhor forma possível para deixar na tonalidade que vocês queiram. Então vocês já podem ver que já existe uma ranhura aqui interessante dentro do efeito da malha do objeto. Basta eu posicionar aqui a câmera, colocar a imagem no ponto que eu desejar e utilizar a condição Render para poder renderizar a imagem aí, do efeito com as ranhuras feitas pelo renderizador Cycles. Qualidade aqui, vocês estão vendo que existe um ruído porque o número de samples que eu dei para ele aqui na Viewport é de 12. Se vocês quiserem melhorar essa qualidade, é só aumentar esses samples aqui, tanto para Viewport quanto para o render. Lembrando que quanto maior, mais lento será o processo de renderização. Se eu quiser alterar para a intensidade vermelha, eu venho aqui embaixo, coloco ele mais para o vermelho aqui, aumento esse fator do mix para um tom vermelho, veja que eu dei mais intensidade na cor, e fazendo a renderização novamente, eu tenho outra forma interessante aqui de renderização. Aqui eu poderia também utilizar no plano de fundo uma imagem HDRI para dar mais iluminação aqui junto à cena. Mas vamos dar continuidade aqui ao procedimento. Eu vou criar agora nessas bordas um efeito de altura usando o estilo Bump, como eu vou adicionar Vector Bump. Vou deixá-lo aqui, vou usar a conexão do primeiro Color Ramp aqui de Color, vou puxá-lo e encaixá-lo aqui onde tem um Height do Bump. Vou usar o botão do meio do mouse pressionado para arrastar e vou usar o scroll do mouse para aproximar. Agora esse Normal do Bump eu vou conectá-lo a entrada Normal do Node Principal BSDF. Se eu quiser alterar essa intensidade de brilho que vocês estão vendo aqui junto à malha, com o efeito, vocês arrastam os nodes que estão aqui em cima e nessa opção aqui Color Ramp que está ligada no Roughness do Principal, vocês podem dar maior ou menor intensidade para fazer um efeito com mais brilho ou sem brilho. Só utilizar esses fatores aqui, vocês vão ter essas alterações de brilho junto à malha, nessas chanfruras que nós criamos junto aqui ao objeto. Eu venho aqui no Voronoi Texture e posso, por exemplo, utilizar 3.45. Veja que as ranhuras vão sumir, então eu tenho que pegar um ponto aqui que me dê condições de chegar em algo próximo às ranhuras que eu preciso. Então já vimos que é a partir da escala 3.6, então a partir daqui eu posso dar alguns valores bem próximos, 3.63,
para aumentar a intensidade como essa ranhura vai acontecer na malha. Espero que possam ter compreendido aí o jogo de nodes. Bom proveito e até o próximo vídeo.